O Santos sofre para ganhar de qualquer time. No Campeonato Paulista contra o Noroeste, com um a mais, o Santos precisou contar com a sorte e dar o sangue. Eu sou o Lucas Santos e você está no canal do Portal Costa Norte. Não precisa ser assim, né? O Santos, para ganhar um jogo de Campeonato Paulista, com um a mais, precisou de tudo que tinha e o que não tinha também. O Santos começa o jogo melhor que o Noroeste, na verdade faz um tempo, o primeiro tempo melhor que o Noroeste. O Santos consegue o primeiro gol logo no começo do jogo com o Escobar. A partir daí se esperava que o jogo fosse mais tranquilo para o Santos, que goleasse, talvez buscasse 3 ou 4-0. Só que o gol do Noroeste vem logo em seguida em uma jogada em que o Santos sofre desde sempre. O torcedor está cansado de ver o Santos sofrer em bola aérea. A zaga, que já não é confiável, encontra um resto do time que também não é bom em bola aérea. Para marcar um zagueiro de 1,88, colocaram um Barreal que tem 1,70. Era óbvio que não ia dar certo. E aí a gente precisa falar de um jogador que foi fundamental para a vitória do Santos, que não vinha jogando, vinha se recuperando de uma cirurgia que fez de desvio de septo, que é o Gabriel Bontempo. Ele consegue um lançamento perfeito para o Igor Vinícius e o Santos consegue um 2-1. Novamente se esperava que o Santos pudesse buscar mais gols, que o segundo tempo fosse mais tranquilo, mas a verdade não foi o que a gente viu. O segundo tempo do Santos foi muito ruim, muito ruim. Dá para dizer que o Noroeste foi até melhor que o Santos. O final do segundo tempo parecia que o Noroeste ia conseguir um gol a qualquer momento. O torcedor já esperava o empate do Noroeste, e isso é uma coisa que não pode acontecer. E é dessa forma que acaba o jogo. O Santos tomando sufoco com um a mais do Noroeste. Além da partida ruim do Gabigol, a gente teve mais uma partida ruim do Roleza. Novamente, é um jogador que parte da torcida defende, eu pessoalmente defendo. É a contratação mais cara da história do Santos, 11 milhões de euros, 70 milhões de reais. É um jogador que tinha que entregar mais. E ontem o que a gente viu em campo foi muito mais do que a bola não chegar para o Roleza. Foi uma falta de vontade mesmo. O Roleiser está errando passe de meio metro. A gente tem a sensação de que não está correndo o suficiente como deveria. Para o Roleiser entrar, é importante a gente falar que o Barreal teve que sair. É um jogador que é importante para o Santos, mas a informação que a gente tem é de que ele tomou uma pancada e por isso teve que ser substituído. Até o momento, não foi confirmada nenhuma lesão do Barreal, o próprio Santos ainda não se manifestou. Deve dizer alguma coisa caso o quadro seja realmente grave, seja de lesão, mas até o momento a informação que a gente tem é que foi apenas uma pancada e o Barreal simplesmente não conseguiu continuar. Além da partida ruim do Gabigol, da substituição do Barreal e também da partida ruim do Roleiser, é importante a gente falar do que fez o Rony. O Rony foi um dos melhores jogadores do Santos, por incrível que pareça, a gente sabe que ele não tem uma técnica muito alta, mas novamente, assim como tinha feito no jogo anterior, correu, se esforçou e dessa vez conseguiu resultados melhores na partida. O Rony era uma contratação que, no geral, não parecia boa, porque o torcedor entende que, em um cenário ideal, o Rony não pode ser jogador do Santos, mas hoje ele serve. Hoje ele serve e é para ser titular. A gente não tem um outro ponto esquerda que possa jogar, que tenha confiança do técnico. A gente tem o Matheus Xavier, mas a gente já sabe que o Vojvoda não confia no Matheus Xavier. Além desses dois pontas, o Santos contratou o Moisés nos últimos dias, Moisés do Fortaleza, que trabalhou com o Vojvoda, tem a confiança do Vojvoda, e a esperança do torcedor é que seja mais um jogador importante. Diferente do Rony, que tem mais essa característica de finalização e de velocidade, o Moisés é um jogador que tem mais um contra um. Se você procurar lances do Moisés no YouTube, é muito provável que você vai achar lances de um contra um, e é uma característica que o Santos não tem em um ponto esquerda hoje. Como um último ponto importante de jogador que a gente precisa falar aqui é Gabriel Brazão. Novamente ele fez boas defesas, principalmente em um cabeceio muito perto da pequena área, mas tem um ponto negativo que é importante a gente levantar sobre o Gabriel Brazão, que assim, por mais que seja o jogador mais regular do Santos, não só nessa temporada, mas na temporada passada, o torcedor percebe no Gabriel Brazão um ponto negativo que já percebia no João Paulo. O Gabriel Brazão ele precisa melhorar a saída aérea. Quando tem um cruzamento na pequena área, o Gabriel Brazão não sai na bola, e isso seria uma característica importante, principalmente com a defesa que o Santos tem hoje. O Santos tem 4 zagueiros que não inspiram confiança alguma. Toda bola cruzada na área do Santos é um pandemônio, é muito perigoso. O Santos tomou um gol de bola aérea, mas podia ter tomado muitos outros. Todos os outros cruzamentos do Noroeste na área foram perigosos. Bom, além do Moisés, que o Santos já contratou, o Santos ainda tenta o José Aldo, volante do Mirassol. Nos últimos dias a negociação avançou e é provável que o José Aldo realmente venha para o Santos. Seria e será provavelmente um reforço muito importante, porque hoje
o Santos não tem volantes tão confiáveis assim. Sobre os pontos do jogo é basicamente isso. O Vojvoda fez uma escalação inicial que até agradava ao torcedor, e pela escalação se esperava que o jogo fosse mais tranquilo. Se com essa escalação que agrada o torcedor o Santos sofre dessa forma, se escalar outros jogadores que o torcedor não quer, não gosta e que realmente entregam menos, o que vai ser do Santos? Esse elenco ainda não é suficiente, esse elenco ainda precisa de contratações, mais do que a vinda do Moisés e do José Aldo, o Santos ainda precisa de um zagueiro, e há informações de que internamente o Santos discute trazer um zagueiro, e isso é muito importante, já passou da hora. Essa vitória contra o Noroeste foi muito importante para evitar o rebaixamento, porque sim, o Santos corria sério risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Não vai mais acontecer, o que era obrigação, né? Os próximos jogos do Santos agora são Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e Velo Clube pelo Campeonato Paulista, a última rodada dessa primeira fase. O provável é que o Neymar volte apenas contra o Velo Clube, porque o Atlético Paranaense tem gramado sintético, o Neymar prefere não jogar nesse tipo de gramado, porque entende que existe um impacto maior. O Neymar está voltando de recuperação de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, e ele basicamente vai ter 5 meses para convencer o Ancelotti de que merece ir para a Copa do Mundo. Então, é importante que ele não se lesione mais. Caso o Neymar se lesione até antes da Copa do Mundo, é muito provável que ele não vá ser convocado. E com esse cenário, também fica provável que ele decida por se aposentar. O Neymar entende que a Copa do Mundo de 2026 é o objetivo final da carreira dele. Caso ele não consiga, ele deve encerrar a carreira. A primeira expectativa, na verdade, era de que o Neymar já tivesse voltado no segundo jogo contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Só que tanto o staff do Neymar quanto o Santos estão sendo muito cuidadosos com essa volta do Neymar, porque entendem a importância desse momento. Se ele se lesionar de novo, vai ser um problema muito grande, tanto para ele quanto para o Santos, e talvez até para a seleção brasileira, porque a gente sabe que, ainda com o contexto de hoje, o Neymar em condições seria muito importante para a seleção brasileira. Contra o Velo Clube, com o Neymar ou não, o Santos precisa ganhar o jogo, é obrigação. Muito mais do que obrigação moral, porque o elenco do Santos é muito superior ao do Velo Clube, em todas as questões, mas é uma questão de classificação. Se o Santos não ganhar, é muito provável que fique fora, que caia na primeira fase do Campeonato Paulista, e isso seria um vexame. Não que o torcedor não esteja acostumado nos últimos anos a ver isso do Santos. O Santos nos últimos anos é esse time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, no Brasileiro, e não avança em campeonato nenhum. É eliminado em Copa do Brasil pelo CRB. É isso que o torcedor vem se acostumando a ver do Santos. E a gente sabe que, historicamente, esse não é o Santos. E é isso. Basicamente, o Santos teve um resultado muito mais importante do que o desempenho, que foi muito abaixo. Torcedor, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido você a dar o like e se inscrever no canal, acompanhar a gente nos próximos vídeos, e se você quiser ficar por dentro de mais notícias do Santos, acesse costanorte.com.br. Até mais!